Muito bem, amigo, bom dia. Eu quero, nesta manhã de sábado, eu quero dizer para você que Jesus está voltando. Quero continuar com a pregação do Evangelho e quero te agradecer por você ver e assistir os vídeos e comparar com as Escrituras. O nosso objetivo aqui na Terra, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, meus amados, é pregar a mensagem verdadeira. Porque a mensagem verdadeira que Jesus pregou, ela não está sendo pregada. Você até vê muitas pessoas pregando o Evangelho, mas o Evangelho não está sendo pregado, o Evangelho para incomodar o mundo, não é? Então o Evangelho que não incomoda o mundo, ele não é o Evangelho de Jesus. Porque Jesus, ele pregou o Evangelho e incomodou o mundo inteiro. Os discípulos de Jesus também pregaram o Evangelho e incomodou o mundo inteiro. Não é verdade? Então, se a minha mensagem, se ela não está agradável a você, meu amigo, e você deve refletir e ver se a Bíblia está realmente mostrando aquilo que precisamos fazer ou aquilo que nós não precisamos fazer. Então, porque se eu pregar uma mensagem aqui de acordo com o que o mundo está oferecendo, essa mensagem não é a mensagem de Jesus. Então, você deve convir comigo, meu amigo, que a mensagem de Cristo, ela incomoda. Ela é uma mensagem impopular, mas é a verdade. É a verdade porque o mundo está errado, o mundo está contrário à vontade de Deus, tá certo? O Filho de Deus veio a este mundo e ele não foi recebido, né? Ele foi rejeitado, ele foi crucificado. Tudo bem que ele veio para esse propósito, mas o mundo não o recebeu, né? E eu acredito plenamente no que a Bíblia está me mostrando. E por isso, meu amigo, que eu quero apenas me deter somente no que está escrito, tá certo? Então nós pregamos aí os vídeos anteriores sobre aí Apocalipse 9, os juízos de Deus que cairão sobre aqueles que têm a marca da besta. Aqueles que estão vivendo, adorando, estão pregando, estão fazendo profissão de fé, estão ensinando as coisas, mas de uma maneira contrária à vontade de Deus. Porque nós sabemos que nós estamos no grande conflito. Grande conflito por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 12 e também no capítulo 7, está mostrando aí o selamento, mas também está mostrando aqui que houve o quê? Uma guerra, né? No céu. E então Satanás, ele foi expulso para a terra com a terça parte dos anjos para essa terra. E os anjos viraram anjos maus, né? Foram anjos que foram doutrinados por Satanás e eles vieram para a terra. E olha, meu amigo, esse pessoal, eles não vieram aqui para a terra para ficar de braços cruzados, não, meu amigo. Então apenas o conflito lá no céu, ele foi transferido aqui para a terra. O palco agora dessa guerra contra o bem e contra o mal, do bem contra o mal, do mal contra o bem, melhor dizendo, o palco é esta terra. E nós aqui somos aqui aqueles instrumentos de disputa. Porque Jesus quer, segundo Lucas 19, verso 10, Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. O que Satanás havia colocado em perdição, Jesus agora morreu na cruz e ele está aqui tocando no coração daqueles que ouvirem e serão salvos. Mas também, João capítulo 10, verso 10, está dizendo que Satanás veio para roubar, para matar e destruir. Então, meu amigo, o material de disputa, o instrumento de disputa, o troféu que está sendo disputado aí, aqui na terra, no grande conflito, é a minha vida e a sua vida. Por isso, eu quero convidar você, meu amigo, para que nós possamos avançar mais aqui no estudo da Bíblia. Então, eu mostrei para você aqui que foi aberto aqui o 7º selo. Quem abriu o 7º selo? Jesus. Ele abriu o 7º selo, aqui no capítulo 8 de Apocalipse. E quando ele abriu o 7º selo, são 7 selos que ele foi até o Pai,
pegou o livro da mão do pai e abriu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto selo. Quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, houve uma escuridão que feriu o trono da besta, lá em Roma, né? Então está dizendo aí que vai haver uma escuridão tremenda lá para atingir o trono da besta, o trono de Satanás. Não é? Então, depois ele abre o sexto selo, nós vimos aí as coisas que tiveram lugar na abertura do sexto selo. Você viu que acontece terremotos, você viu aqui que as estrelas ficarão escuras, o sol ficará escuro. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, nós precisamos entender essa escuridão das estrelas, o sol, as estrelas caírem dos céus, o sol ficará escuro, né? E a lua também não dará sua luz. A lua, ela reflete a luz do sol. Eu quero só salientar para você que nós temos aí duas linhas de investigações aí nesse assunto. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é o sol. Lá em Salmos 84, verso 11, está dizendo que Deus é o sol. E eu pergunto para você, será que em muitos corações Deus não está escuro lá? Será que Deus está em muitos corações ou está longe por causa do pecado? Então, há também essa escuridão espiritual dessa forma. As pessoas não têm mais Deus no coração porque alguém chegou aonde Deus haveria de habitar, alguém chegou e está habitando no lugar de Deus. O vício, os maus pensamentos, as más obras, né? Tem pessoas que ela não tem outra profissão na terra a não ser roubar e matar e destruir, fazer a obra de Satanás. Então, Deus e Jesus ficou escuro para essas pessoas também. Né? Esse é um sentido. E o outro sentido é um sentido literal mesmo, que vai haver uma escuridão de real. Né? Uma escuridão aí que vai escurecer, como foi lá no Egito, ficou 3 dias escuro. Certo? Então, meu amigo, mas eu já posso te adiantar que a escuridão espiritual, aonde há escuridão espiritual, não há luz. Né? Aonde Jesus disse que ele é a luz. Né? E aonde ele está não há trevas, ele diz que não há trevas. Então, se não tem Jesus, o que tem lá? Apenas trevas, somente trevas. Então, a lua, ela reflete a luz do sol. Assim como aqueles seguidores de Deus, aqueles seguidores de Jesus, reflete a luz de Deus, a luz de Cristo. Se ele estiver em trevas, qual é a luz que você acha que tem? Numa pessoa que está em trevas. Não tem luz, não é verdade? Então, meu amigo, eu só estou aqui pegando os vídeos anteriores e fazendo assim uma pinceladazinha, né? Tá vendo? Para a gente poder mostrar algumas coisas a mais que não é possível, às vezes, falar no vídeo todo. No momento que você está gravando um vídeo, de repente fica detalhes assim importantes que não foi mencionado. Mas aqui eu estou mostrando para você que esse escurecimento quanto mais distante Deus estiver do coração do ser humano, mais escuridão terá, certo? E as estrelas que caem aqui, como mencionado, você já viu dizer que caiu uma estrela do céu? Então, meu amigo, se a Bíblia mostra para mim que anjo é mensageiro, estrela é anjo, mensageiro, Apocalipse 2, ali no verso 18 e diante, está mostrando que que estrela é anjo, né? Os anjos das 7 igrejas, tá certo? Então, nós só podemos entender que aqui na terra, as pessoas que não estão pregando a verdade, eles são anjos, são estrelas caídas. Por quê? Porque você pode estar vivendo aqui na terra e o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque você vive aqui na terra uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus, obedecendo, guardando os 10 mandamentos, não guardando tradições, vivendo uma vida dando um bom testemunho, o testemunho seguindo os passos de Jesus, tá certo? Guarda os mandamentos de Deus e tem aí, são fiéis, tem o testemunho de Jesus. Essa é a característica do povo de Deus na terra. Então, meu amigo, você há de convir comigo que quando eu estou na terra pregando uma mentira, ou qualquer pessoa que estiver pregando uma mentira, uma tradição, ensinando uma coisa que leva as pessoas para o lago de fogo, para a destruição eterna, perder a vida eterna, então eu aqui na terra, ou quem quer que seja que estiver pregando, será uma estrela caída. E o nome dessa pessoa que está pregando essas coisas, ele não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque quem prega a mentira tem a marca da besta.
a marca do sistema que está dominando o mundo inteiro. Não pense você, meu amigo, que ficou alguém de fora do sistema. Não, não ficou. O sistema papal, ele foi instituído por Satanás e ele, o governo de Satanás aqui na Terra, é regido por papas. E quero dizer para você, meu amigo, não ficou ninguém de fora. Quando uma criança acaba de nascer, certo? Ela já está compromissada com esse sistema. Por quê? A maior parte das pessoas são católicas. Agora, se as pessoas, os pais são convertidos, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, estudam a Bíblia e não praticam as tradições e não receberam essa marca da besta através do batismo, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque são 3 títulos criados pelo Papa, eu quero dizer para você, meu amigo, essas pessoas são seguidores de Jesus. Aí é diferente. Mas, geralmente, as pessoas já nascem. Se nascer daquela forma, viver aqui na Terra daquela forma e morrer daquela forma, não houve alva para elas, não houve luz para elas, tá certo? Já nascem todos nas trevas, porque o inimigo, ele conseguiu o plano que lá no céu ele queria perpetrar, não deu certo, ele foi expulso aqui para a terra, e aqui hoje ele está sendo adorado. O inimigo está sendo adorado pelo povo da terra, o povo que habita sobre a terra. O povo que não tem o selo de Deus, o povo que tem a marca da besta. Tem até muitos que já adoraram o inimigo, porque não sabiam, mas quando descobriu, então ele se converteu, né, e recebeu o selo de Deus. Recebeu o nome de Jesus, foi batizado no nome de Jesus, que é uma pré-seleção, que é aqui uma preparação para quando vier o selamento, essa pessoa está em condições de ser selada. Ok, meu amigo? Então, nós vamos para o próximo vídeo, porque eu preciso aqui adentrar aqui em um assunto bastante interessante, que é o capítulo 10 de Apocalipse. Nós estudamos o capítulo 9 de Apocalipse, vimos aí que estamos na abertura do 7º selo, quando ele abriu o 7º selo, aqui no capítulo 8 de Apocalipse, está dizendo aqui que houve o quê? Silêncio, né? Houve silêncio no céu. Está dizendo aqui, ó, quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. E os 7 anjos das 7 trombetas, dentro dos 7 selos, se prepararam para tocar as suas trombetas. E aí veio um anjo, pegou um incensário de ouro, foi até o altar de Deus, lá no trono de Deus, encheu com o fogo do altar e jogou sobre a terra. São juízos de Deus caindo sobre a terra. Só que eu já mostrei que o povo que tem a marca da besta, que não tem o selo de Deus, que sofrerão esse juízo aqui. Porque os que têm o selo de Deus, eles estão seguros, eles estão protegidos. Lembra lá da experiência que eu contei? Que quando no passado mandava-se uma correspondência, então colocava ali um pouco de argila sobre a correspondência, dava o nome na correspondência, no conteúdo, e colocava um pouco de argila sobre a correspondência. E o rei chegava com seu anel, ou mesmo um outro objeto, e colocava naquele barro molhado, e ficava o desenho. Então colocava no sol para secar, e quando secava, pronto, estava selada a carta. Ninguém poderia mais, porque era para proteger o conteúdo, né, da correspondência. Então Deus quer selar o seu povo, os seus filhos da terra, para proteger os seus filhos de todos esses juízos que irão cair aqui, tá certo? Então, nós vamos aí para o próximo vídeo e nós vamos aí estudar aí Apocalipse capítulo 10, para mostrar algo muito impressionante. Eu peço a você que não saia daí, mas que acompanhe com a palavra de Deus aí na sua mão, como eu estou com a minha, você pega a sua, porque nós havemos de estar firmados naquilo que está escrito, tá certo? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E que Deus prepare você para que você receba o selo de Deus, através do batismo, em nome daquele que morreu para salvá-lo. Em nome de Jesus. Amém.